Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Eu gostaria de iniciar aqui o nosso devocional dos Metroviários de Cristo de São Paulo. Eu sou Johnson Lins, presidente dos Metroviários de Cristo, e gostaria de fazer aqui uma leitura na Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 17 do livro ou do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo irmão Lucas. Então, Lucas, capítulo 17, a partir do versículo de número 11, que nos diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Meus queridos, amados irmãos, amigos, metroviários, todos aqueles que nos assistem, eu estou aqui diante de um texto bem interessante no Novo Testamento, referindo-se que é a história de Jesus Cristo. A Bíblia no Novo Testamento, ela tem 4 evangelhos. O evangelho escrito pelo discípulo Mateus, o evangelho escrito por Marcos, o amanuense, o evangelho escrito pelo irmão Lucas, o médico, e o evangelho escrito pelo apóstolo João. Esse evangelho de Lucas, capítulo 17, onde nós lemos, trata de 10 leprosos. Jesus, nas suas caminhadas, na sua missão evangelística pela terra, ele então se depara com estes 10 leprosos, e a Bíblia nos mostra que, ao verem o mestre, eles começaram a gritar por Jesus: Mestre, tem piedade de nós. E quando Jesus os viu, ele disse: Olha, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Foi interessante a ação de Jesus, porque ele, segundo ele, enquanto eles iam ao encontro dos sacerdotes, eles foram purificados. Então, é interessante que Jesus aqui ele não imediatamente decretou a cura, mas os enviou aos sacerdotes, coisa que não era muito comum e também não era legal, não era permitido. Eles eram homens leprosos. Segundo os historiadores, os leprosos ficavam fora dos muros da cidade. Normalmente ficavam em cavernas, em lugares às escondidas, distante da sociedade. Eles eram isolados, até para que não contaminasse os outros, porque não se sabia muito sobre essas doenças e elas eram, para aquele tempo, incuráveis. Outro fato interessante é que aqui a palavra lepra, no grego, não necessariamente significava lepra, mas sim uma doença de pele. E essa doença de pele, em muitas Bíblias, são traduzidas como lepra. Então, é uma doença semelhante à lepra. Outra coisa interessante é que quando Jesus, então, os recebe aquele que voltou para agradecer, e ele até pergunta: aonde estão os 9, né? Só veio um. E ele, então, louva a Deus, e Deus, então, Jesus recebe aquele leproso que o agradece e até faz uma menção de que somente um voltou para louvar a Deus, e este ainda era estrangeiro, porque era de Samaria. Então, os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Portanto, se Jesus fez referência ao samaritano, possivelmente esses 9 leprosos fossem do seu povo, judeus. E ele diz que somente esse voltou, e que
por causa disso, ele deveria se levantar, seguir o seu caminho, porque a sua fé o havia lhe salvado. Esta palavra, o salvou, também no grego pode ser traduzida como curado. Então o leproso foi curado da sua enfermidade, que para eles era incurável. Então esses detalhes nos mostram esse contexto em que nós estamos vendo esta passagem dos 10 leprosos. Nós aprendemos que destes 10 leprosos, só um soube agradecer a Jesus. Só um soube voltar do meio do caminho, quando perceberam que estavam purificados, que estavam livres da sua doença, que estavam curados. Jesus havia feito um milagre e eles só perceberam isso a caminho do encontro dos sacerdotes. Então aqui a Bíblia não nos deixa claro se os demais foram realmente ao encontro dos sacerdotes, provavelmente foram, e também encontraram o seu próprio povo, as suas famílias, mas este voltou e fez questão de agradecer a Jesus. Então é uma lição muito interessante, porque Jesus ele vai indagar sobre os 9, mas não eram 10 porque só um voltou. Às vezes nós nos perguntamos, devemos agradecer a Deus? E se devemos agradecer a Deus, por que não agradecemos? Muitas vezes sabemos pedir, mas não sabemos agradecer. Eu estou aqui com essa Bíblia, até o comentário dela, ela faz algumas indagações. Ela diz o seguinte, quando se trata de agradecer, você sempre agradece? Algumas vezes agradece? Sempre se esquece? E por quê? Por que será que nós esquecemos de agradecer a Deus aquilo que Ele tem feito por nós? É interessante observar que a Bíblia nos dá vários exemplos de agradecimento. No livro do Êxodo, por exemplo, no capítulo 15, após a saída do povo do Egito, do povo de Israel que estava escravizado no Egito, Moisés então conduz aquele povo, atravessa o Mar Vermelho, o exército de Faraó é sucumbido no Mar Vermelho, e ao chegar do outro lado, Moisés ele entoa um cântico ao Senhor. Está no capítulo 15, o primeiro versículo nos diz assim: então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus. Eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. E assim, este cântico ele vai sendo louvado por Moisés, acompanhado pelos israelitas. E, inclusive, depois do cântico de Moisés, Miriam também, que era irmã de Moisés, ela também toma o seu tamborim, os seus tamborins, tocando seu tamborim, dançando juntamente com o povo, chama-os para agradecer e para louvar a Deus. No verso de número 19, vem tratando sobre isso. No verso de número 21, então, ela diz assim: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois nós vamos ver que em várias passagens bíblicas existe o agradecimento. O agradecimento, ou a gratidão a Deus, ou as ações de graças ao Senhor, é uma forma de adoração a Deus. Aliás, é uma das formas mais lindas de adoração a Deus, de prestar culto ao Senhor, de prestar culto àquele que é o nosso único Deus, aquele que é o Deus verdadeiro, aquele que é o provedor das nossas vidas, aquele que nos socorre no momento da angústia e da dificuldade. Os salmos têm vários cânticos de agradecimento. O Salmo 99, o Salmo 99 diz: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abale-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Então, Deus deve ser louvado. Ele tem que ser exaltado em toda a terra. Do verso de número 9, diz: exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se,
voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. No Salmo de número 100, diz: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. E prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. E aí nós vamos ver o Salmo 100, o 101, o 103, o 104, uma sequência de salmos que vem com engrandecimento ao Senhor e ações de graça ao Senhor. Devemos agradecer a Deus. Todos nós, cristãos, crentes em Jesus Cristo, que servimos a Deus e seguimos a palavra de Deus conforme Ele tem nos ensinado, e nos prostramos diante de Deus e clamamos por Ele, clamamos pelas suas virtudes, sabemos o que Deus pode fazer. Deus pode fazer milagre, Deus pode fazer coisas grandes, Deus pode fazer a cura, Deus pode ressuscitar. Está lá no Novo Testamento, Jesus ressuscitou, o seu Filho amado, Jesus Cristo, ressuscitou mortos, fez o cego ver, fez o coxo andar, curou paralíticos, curou pessoas com fluxo de sangue, como a mulher que tinha fluxo de sangue, enfim, fez inúmeros milagres, inclusive os leprosos e aqueles que não voltaram para agradecer. E isso mostra quão grandes são as maravilhas do Senhor, e elas servem como sinais para que nós saibamos que Ele é Deus. Eu me lembro que no ano de 1980, os meus pais, numa viagem de Recife para Maceió, onde moravam os meus avós, para comemorar o Dia das Mães, estávamos todos no Fusca, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, bem criancinhas. E aquele carro da estrada, durante o percurso, o trajeto, foi fechado por um caminhão e meu pai perdeu o controle daquele veículo, daquele Fusca, e ele veio a capotar 1, 2, 3 vezes. A minha mãe foi lançada, a porta se abriu, foi lançada fora do carro, ficou na estrada, correndo o risco de morrer na estrada. O meu pai ficou preso nas ferragens, mas conseguiu sair intacto, graças a Deus, só apenas com escoriações, alguns arranhões no corpo. E eu e meu irmão fomos achados embaixo dos bancos. Ninguém sabe como, nós estávamos lá guardadinhos, apenas com alguns arranhãozinhos na cabeça. Estou aqui para mostrar a vocês que Deus nos deu grande livramento. Pasmem, o carro foi levado direto para o ferro velho, porque ele virou como se fosse algo achatado, ele não servia para nada, ele virou simplesmente um monte de ferro amassado. E após a estrada havia uma ribanceira que, se o carro tivesse descido, nós teríamos provavelmente morridos. Só escaparia a minha mãe, que estava na estrada. Mas uma pequena árvore que era incapaz fisicamente de suportar o peso daquele carro, ela estava bem no comecinho da ribanceira e ela segurou o veículo. Naquele tempo, o jornal Mensageiro da Paz, das Assembleias de Deus, até divulgou o assunto e disse que o dedo de Deus havia segurado aquele veículo. E eu estou aqui para contar este livramento que Deus nos deu. Por quê? Porque nós temos que ser gratos a Deus todos os dias. Quando saímos de casa, não sabemos o que vai acontecer. Aliás, nós não sabemos nem se vamos voltar para casa. Quem de nós pode dizer o que será da nossa vida hoje ou amanhã? Ou talvez daqui a 1 hora. Dessa forma, eu rapidamente menciono aqui o milagre que Deus fez na vida da minha filha no ano de 2017, quando ela tinha
apenas 11 anos de idade, depois de 3 cirurgias, 2 embolias pulmonares, uma endocardite no coração, na válvula e no ventrículo direito, de uma vítima de uma trombose sistêmica por várias partes do corpo. A minha filha Camille sobreviveu a todo esse processo de 118 dias, 80 dias na UTI, 18 dias em coma, 3 cirurgias complexas, mas ela está hoje exatamente com a mesma condição que ela tinha quando ela foi internada aos seus 10 anos de idade. Ela estuda, ela anda normalmente, ela tem sua vida normal, ela respira normalmente e o seu coração funciona 100%, para a glória de Deus. Por isso, no ano de 2019, recebemos uma proposta de escrever um livro e ela aceitou. E escreveu o livro com as suas próprias palavras. Ela só tinha 13 anos de idade. E ao terminar aquele livro com as suas próprias palavras do acontecimento que Deus tinha feito na vida dela, o lindo testemunho do seu milagre, a pergunta era: qual será o nome do livro? Qual será o nome do livro? E nós pensamos e chegamos a uma conclusão. O nome do livro será Gratidão. E este livro tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Aliás, ele já foi para Moçambique, para a Bolívia, para alguns estados, e tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, para mostrar o que Deus pode fazer na vida daqueles que servem ao Senhor. Eu quero encerrar esta passagem, encerrar este momento de devocional, trazendo esse texto para você, esta passagem que nós lemos em Lucas 17, lembrando que nós devemos fazer como aquele leproso, voltar e agradecer ao nosso Deus e saber que Deus, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Cristo, Jesus, o Filho de Deus, enviado, ele foi levado à cruz e crucificado junto a 2 malfeitores. Ele morreu naquela cruz, na sua humanidade, mas ao 3º dia ele ressuscitou e ele venceu a morte. E ele veio ressurreto para nos provar que o mesmo pode acontecer conosco. Basta nós andarmos na sua palavra, aceitá-lo a ele como nosso único e suficiente Salvador e servir a Cristo obedecendo a sua vontade. Eu quero orar por você, a sua família, em nome dos Metroviários de Cristo, lembrando que no mês de julho, no dia 15 de julho, anote na sua agenda, nós teremos a nossa confraternização do mês de julho. 15 de julho será um sábado. Então, você, Metroviário de Cristo, seus familiares poderão estar participando desta confraternização conosco, onde estaremos ali reunidos para nos reencontrarmos e também para, quem sabe, também agradecermos a Deus. É um momento de agradecimento. Eu quero então orar por você. Feche os seus olhos, se você assim desejar. Se não, coloque neste momento o seu pedido. Primeiramente, exalte o nome do Senhor e creia que Deus pode fazer algo maravilhoso em sua vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos, ó Pai, primeiramente agradecer o Teu nome e dizer que não há outro além de Ti, porque Tu és santo, todo o poder está sobre Ti, no céu, na terra, todo o universo foi criado por Ti, não há nada que possa fugir à Tua vontade, aos Teus olhos. Tu nos sonda, Tu conheces os nossos corações e a nossa vida, Tu conheces a vida daquele que está assistindo esta live, que está orando conosco. Por isso eu te peço, entra, ó Deus, no lar, entra na vida daquele que anseia por Ti. Senhor, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós e nos conquistou o direito da salvação e da vida eterna, estamos aqui pedindo, Senhor, pela vida de todos aqueles que querem fazer um pacto contigo e reunir-se conosco para adorar a Ti, Senhor, conforme a Tua palavra
que temos lido e meditado nesse dia. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, por tudo que tens feito. Eu quero ser grato a Ti todos os dias, pelas bênçãos concedidas, por aquilo que temos e por aquilo que não temos, porque nem tudo devemos ter, mas somente aquilo que é do Teu agrado. E sabemos que nada nos faltará, porque o justo vive da fé. O justo, ele não vive por vista, mas ele vive da fé. Por isso, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês.